Olá, boa noite a todos e a todas e sejam muitíssimo, muitíssimo bem-vindos ou bem-vindas ao meu canal. Aqui eu ensino profissionais insatisfeitas e frustradas a trabalharem com o que amam. Então, meu nome é Annelise Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira e também mentora da Gallup, que é uma referência assim mundial de desenvolvimento profissional. É uma instituição americana que tem mais de 50 anos de pesquisa e ela pesquisa o desenvolvimento humano profissional pela perspectiva científica. Então, é uma metodologia e uma instituição sensacional. Então, boa noite a todas que vão entrando aqui. Então, o tema de hoje é muito interessante, que assim, são 8 passos para planejar a sua carreira. E como a gente está no final do ano, a gente fica pensando como é que a gente pode planejar, ou de repente, se você não está pensando ainda, você vai pensar em janeiro. Para não ter essa situação de só pensar em janeiro, a gente vai fazendo uma antecipação. Combinado? E para quem que é essa live? Por que é tão importante você assistir essa live? Você fica aqui até o final. Porque eu vou dar 8 dicas infalíveis para você planejar o seu processo de mudança de carreira para você trabalhar com o que ama, com que você ama. E principalmente porque é final de ano, a gente já começa o início do ano já tendo uma direção, sem estar meio perdida, meio confusa. Então, por isso que você tem que estar aqui. Bom, aí eu imagino que você deve, assim, estar meio perdida, meio confusa, mas com tantas informações na internet, aí você precisa ter um norte, você precisa ter um GPS, né? Para você poder dar o seu primeiro passo. Então você vai conseguir dar o seu primeiro passo a partir de hoje e você vai sentir assim um pouco mais animada, mais motivada, porque você vai saber que a vida está no seu controle. Quando você planeja, você consegue ter esse controle e não viver num dia de cada vez, que é horrível ter essa sensação, né? E outra situação que você precisa entender é que você vai ter mais satisfação porque você vai estar fazendo algo concreto em direção ao seu sonho. Então, por isso que você precisa estar aqui até o final dessa live. É isso. Então, assim, nesse vídeo eu vou te ajudar, assim, te responder também perguntas como assim: olha, Annelise, eu preciso urgentemente, eu preciso para ontem fazer alguma coisa, para eu me sentir um pouco mais motivada, para eu me sentir um pouco mais satisfeita, para eu começar a fazer o que eu realmente amo. Então, essa live é para você. Então, por exemplo, eu quero me preparar, eu quero me planejar, mas eu não sei o que eu faço agora nesse momento, eu tô perdida. Então, essa live também é para você. Então, simplesmente, você quer mudar e você quer dar o primeiro passo. Então, fica aqui que eu vou te falar como é que a gente vai fazer isso. Então, vamos lá pro nosso conteúdo. Por que é tão, assim, o que é planejamento, afinal, né? Assim, eu tenho certeza que você sabe, tem uma ideia mais ou menos vagas, mas o que afinal é tão importante assim? Eu sempre digo que na vida a gente precisa de estratégia, de método e de técnica de planejamento. Pra gente conseguir fazer uma tarefa, pra gente conseguir fazer quase que tudo na vida, eu digo que assim, a gente tem que planejar e tem que ter essa estratégia, tem que ser esse método pra gente conseguir. É como se você fizesse um bolo. Por exemplo, para você fazer um bolo, assim, tem trigo, tem farinha, tem ovo, tem leite. Mas se você não segue uma ordem, o bolo pode transformar um pão em um bolo, ou pode não transformar em nada. Então você percebe que tem uma estratégia por trás? Por exemplo, tem um cozinheiro famoso que ele diz assim que um dos únicos lugares importantes da cozinha, onde a ordem dos fatores altera o produto, é na cozinha. E eu diria assim que na profissão não é necessariamente tem que ter uma ordem bem rígida, mas é definitivamente, é sine qua non, assim, importantíssimo, fundamental, essencial que você tenha essa estratégia e um planejamento para isso. E por isso que a gente está aqui, por isso que quero te ensinar isso, a importância disso para você. E aí você conseguindo um passo a passo, tendo um método, tendo um planejamento de como você vai chegar nos resultados, você vai economizar recursos, né? Assim, eu sempre digo que a gente tem recursos muito limitados na vida, que é tempo, energia e o nosso foco, a nossa atenção, que nossa atenção está quase que todo o tempo sendo roubada. E também dinheiro, claro que dinheiro a gente trabalhando, a gente pode conseguir de volta, mas o tempo que você gasta ganhando dinheiro é um tempo que você poderia estar fazendo outras coisas. Por isso que planejar é tão importante assim. E aí,
Então tá, eu entendi que eu preciso de uma estratégia, um planejamento. Então, e por que que é tão importante assim? E aí eu queria que você saísse dessa live entendendo que planejamento é vida. A gente falou ontem sobre os talentos, como que a gente descobre os nossos talentos, como é tão importante a gente descobrir esse potencial que a gente tem aqui. Mas também se a gente não a gente descobre esse potencial, mas como é que a gente consegue transformar esse potencial em pontos fortes? É que a gente pode fazer o trabalho com o planejamento, porque o planejamento, ele é importante, porque eu vou fazer uma analogia de, por exemplo, assim, a maioria das pessoas aqui, não sei se aqui, mas assim, que me seguem, elas são de São Paulo. Então, digamos assim, que a gente vai fazer um planejamento de uma viagem, a gente vai fazer uma viagem juntos de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa meta, faz de conta. Então, assim, é uma analogia. Então, assim, por que é tão importante a gente identificar, a gente planejar? Porque a gente identifica claramente os nossos objetivos. Faz você decidir de uma forma bem clara e concreta que você precisa fazer para ter um plano. Por exemplo, o meu plano é ir para o Rio de Janeiro, é para o casamento, por exemplo, de um amigo. Não é ir para Florianópolis, não é ir para Mato Grosso. Eu decidi que a minha meta é ir para o Rio de Janeiro porque eu quero ir no casamento de um amigo. Ponto. Então a gente identifica a nossa meta. E o segundo ponto, assim, que é importante a gente antecipar problemas e situações que podem nos ajudar ou nos impedir a alcançar o nosso objetivo. Então, por exemplo, isso faz com que você trabalhe de uma forma orientada a objetivos e não ficar apagando incêndios, não apenas respondendo a problemas e a crises que provavelmente maioria das pessoas fazem. Em vez de fazer as coisas mais importantes, ficam apagando incêndio, fazendo coisas que são urgentes. Então, se a minha viagem eu sei que a minha viagem de São Paulo até o Rio demora 5 horas, então será que eu estou me preparando para eventuais problemas? Por exemplo, se o meu pneu fura, será que o meu step está bem, está organizado, está de forma que eu possa utilizar meu step? Por exemplo, será que eu tenho dinheiro suficiente para pagar o pedágio e também para comer, que também é importante? Será que o meu tanque está cheio o suficiente para quando eu encontrar um posto de gasolina eu consiga chegar até lá? Porque se percebe que esses pequenos planejamentos, se não serem bem feitos, você fica na estrada e não tem como fazer nada, e a mesma coisa também para a carreira, né? Então, assim, uma outra coisa, assim, do planejamento que é tão importante, que por isso que você precisa ter isso em mente, é que para sermos responsáveis pelo que fazemos. Então, evita fazer um trabalho que não precisa ser feito naquele momento. Por exemplo, então planejar para ter uma noite de descanso, para você pode ser a sua responsabilidade com a sua vida e com a vida das outras pessoas que estão no carro, por exemplo, né? Então, assim, você não vai inventar na noite anterior que você tem que fazer uma faxina na casa. Por isso que o planejamento é tão importante. A faxina ela deve ser feita antes, né? De você fazer a viagem. Ou, de repente, depois, mas não é uma noite anterior, por exemplo. Uma outra questão de que o planejar é importante é que você decidir a melhor forma de usar os seus recursos para que eles contribuam de uma forma muito significativa para alcançar os seus objetivos. E quais são esses recursos? Eu sempre digo aqui, são recursos de tempo, dinheiro, foco, energia, pessoas, equipamentos, tecnologia, são vários tipos de recursos que a gente pode estar utilizando. Então, por exemplo, se eu vou sozinho, será que eu tenho energia suficiente para dirigir sozinho? Será que eu consigo chegar em 5 horas? Ou será que é melhor chegar em 6 ou 7 horas, por exemplo? Por exemplo, informação. Eu tenho que utilizar o recurso informação. Eu posso verificar o tempo, eu posso revisar o carro. Será que eu posso chegar mais cedo, mais rápido, mais devagar? Porque eu não tenho tanta pressa assim. Então, assim, decidir como é que você vai utilizar esses recursos que você tem naquele momento. E por final, avaliar se as nossas realizações, se os nossos resultados foi eficaz ou não. Então, com todo esse planejamento, é bem provável que você chegue ao Rio de Janeiro com segurança. E aí, o que é mais importante nesse planejamento? Porque você foca no que você tem controle. E o que você não tem controle, que são acidentes, que é o tráfego, é o congestionamento, infelizmente eu não tenho controle, mas o que estava no meu controle, que eu poderia fazer bem, eu consegui fazer bem. Isso é uma coisa muito importante, tanto para esse exemplo que eu te dei aqui para a gente de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas também principalmente para sua mudança de carreira. Por quê? Assim, eu tenho medos, eu tenho insegurança, eu não sei muito bem o que eu faço, mas eu vou dar o meu melhor
tentar, eu vou dar o meu melhor para conseguir fazer com que esse meu objetivo, que essa minha meta seja cumprida durante X tempo que a gente vai determinar, mas você precisa ter essa estratégia, essa técnica, esse planejamento. Caso contrário, você vai ficar patinando anos e anos e não vai resolver nada. Então, por isso que é importante. Então, assim, você tem que sair dessa live entendendo a importância de fazer esse planejamento. Eu acho que você tem uma ideia vaga, mas assim, eu quero deixar bem claro a importância e depois a gente vou te explicar como é que você faz isso. E aí tem muitas pessoas que me dizem assim, mas Anelisa, eu não sei planejar, como é que eu faço? Se eu não sei nem como começar. Então, acho que é o primeiro ponto de partida, se você realmente não sabe, assim, parabéns por admitir que não sabe, porque eu percebo que tem muita gente que fala, não, eu sei planejar, e começa tentando planejar e não consegue planejar nada. Mas assim, admitir de que você não sabe é um ponto de partida para aprender, e por isso que eu tenho certeza que você está aqui nesse momento. Então, na verdade, não é que você, acho que assim, você não saiba exatamente planejar, é que talvez você não saiba o que você quer fazer nesse momento, o que é importante e significativo nesse momento para você, e o que você quer a partir em 6 meses, em 1 ano, em 3 anos, em um curto, médio e longo prazo. Bem provável que você não saiba, por isso é que você não consegue se planejar. Então, assim, o que é mais importante aqui, se você não sabe planejar, você precisa de uma perspectiva externa, né? De uma pessoa que você respeita, que você admira assim profundamente e, sobretudo, né? Principalmente que tenha um conhecimento da causa, um conhecimento profundo do assunto e que seja bem sucedida e realizada nesse planejamento que possa te guiar, que é tão importante assim. E tem uma frase que ela foi atribuída ao Einstein, que eu gosto bastante, que eu, assim, super gostaria que vocês anotassem, que assim, que não podemos resolver um problema no nível de consciência que o criou. Por isso é que você precisa encontrar uma pessoa para te orientar, para te ajudar, para te guiar nesse planejamento estratégico, para ver que tipo de métodos, que tipo de técnicas e estratégias você precisa de mudar para o lado A, para o lado B. E se você não fez nada até hoje, é porque você não teve um planejamento eficiente, suficiente, que te levasse de A para B. Então, por isso que é tão importante. Uma outra coisa que me dizem bastante, assim, mas Anelisa, olha, o Brasil está em crise, o mundo também está em guerra. Então, será que não é melhor eu ficar onde eu estou? E às vezes acho que nem adianta planejar. Porque o mundo está em crise mesmo, o Brasil está sofrendo uma situação muito transitória, muito difícil. E aí, eu acho que assim, com esse tipo de mentalidade, assim, não vai te levar a lugar nenhum. E você precisa, né, também mudar o seu mindset, mudar a sua mentalidade. Que, lembra que eu falei lá no começo? O que eu tenho controle agora e que eu possa fazer o meu melhor para ter um resultado. E esse resultado necessariamente não precisa ser aquele resultado positivo. Você pode aprender com o resultado, de repente você pode conseguir realmente o resultado que você queria, mas você pode aprender também, que isso é bastante importante você focar. Então, assim, o que você tem controle nesse momento? Você tem controle sobre o seu tempo, você tem controle sobre os seus valores. Tenho feito várias lives aqui explicando o que a gente tem que focar nesse começo. Focar em nós, porque até então a gente focou no mercado, a gente focou em coisas externas e por isso que essa insatisfação que nós temos nesse momento. Agora, o que você não tem controle, que é a economia, a política, a empresa, o seu chefe. A gente não tem controle, mas o que eu posso fazer para que a minha vida, nesse momento, como que eu posso planejar para que a minha vida fique melhor nesse momento, que eu acho que é bastante importante a gente entender. E uma outra questão, gente, vocês estão me acompanhando? Uma outra questão, assim, que não tenho tempo para planejar. Essa é a frase que mais me fala, inclusive os meus alunos, e eu vou te explicar porque você não tem tempo, você é ocupada, é que você precisa planejar. Então, porque você é ocupada que você precisa planejar, é que o Einstein, uma outra frase que foi atribuída ao Einstein, que ele fala sobre o planejamento, é bem interessante, eu gostaria que você lembrasse dessa frase, que assim, falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de organização. Então, na verdade, você está tentando apagar um monte de incêndios, por isso que você não consegue se planejar. E aí eu vou te dar no final dessa live várias dicas de como que você começa a fazer esse planejamento, que é bastante importante.
Então, então assim, a gente entendeu a importância de planejar, a gente entendeu por que você precisa planejar, mas afinal, realmente, eu vou ter mais benefícios de fazer esse planejamento? A minha mãe costumava dizer que cabeça foi feita para pensar, não foi feita para pendurar chapéu. E aí eu ficava com isso na minha cabeça por muito tempo, né? O que será que a minha mãe está querendo dizer? Afinal, a cabeça, ela foi feita realmente para pensar, para ter criatividade, para ter ideias novas, para você pensar no seu projeto que você quer tirar da gaveta, que você quer tirar do papel, para você pensar exatamente o que você fez anteriormente para você entender os seus talentos que podem ser transformados em pontos fortes. Então, você entende que você desocupa a sua cabeça fazendo o seu planejamento e focando no que é importante. Então, o planejamento, inclusive, aumenta a sua produtividade e tem muito estresse. Você termina o dia muito estressada, com aquela sensação que não fez o que deveria ser feito, é bem provável que você não tenha planejado. Então, por isso que o planejamento é tão importante. O planejamento, por exemplo, ajuda a você conseguir as suas metas diárias, as suas metas de médio, curto e longo prazo. E aí, se você não fizer esse planejamento, afinal, o que vai acontecer? Que é o pior de tudo, né? O que vai acontecer? No final do dia, você não vai ter aquela sensação de, ai, dever cumprido, eu fiz o que deveria ter feito. Mas você tem a sensação de ter feito muita coisa, porque a sua energia foi drenada. E por quê? Porque você fica tentando decidir o que você tem que fazer no dia, você vai vivendo, sabe, eu sempre digo assim, que é até ruim assim você ouvir isso, né? Que assim, eu digo que às vezes tem pessoas que vivem como se fosse um animalzinho, né? Um cachorrinho se ele vai beber, ele tá com sede, ele vai beber água, ele tá com vontade de fazer as necessidades, ele vai lá. Mas isso, a gente é mais do que isso, né? A gente tem muito mais capacidade que os nossos pets, os nossos queridos cachorros e gatos ou periquitos ou o que seja. Então, assim, a gente tem muito potencial para isso e por isso que a gente precisa fazer esse planejamento para a gente não perder grandes oportunidades da vida. Porque quando você não se planeja, você realmente perde essa oportunidade. Porque você fica perdida, sem foco, sem saber o que fazer. E como eu já te disse, né? Energia é um recurso muito importante. Imagina só, tudo que você faz assim, no dia, você tem que ficar decidindo, escovar dente, fazer coisas, assim, escovar dente acho que você não faz isso, mas assim, coisas normais, imagina só, se você precisasse escovar dente, se você precisasse pensar que você precisava comer, pensar que você precisava fazer as suas necessidades, você estaria louca. Eu tenho certeza que tem outras atividades que podem ser muito mais mecânicas e manuais, e que você só checa e faz. Então, por isso que é importante. E se você não planeja, você vive aquém do que você merece e é capaz e tem esse potencial. E aí você tem uma vida de uma péssima, uma terrível qualidade de vida. Então pensa um pouquinho aí, se você está com uma qualidade de vida muito ruim, é bem provável que também você não está fazendo esse planejamento. E as pessoas dizem muito aqui assim, que eu não consigo fazer a minha mudança de carreira porque me falta confiança, Nelisa. O que eu faço? Eu te diria que até para você conseguir essa confiança, essa autoestima, essa segurança de que você pode fazer essa transição de carreira, é realmente você planejando. Porque quando você planeja, você sabe o que você precisa terminar, sabe o tempo que algumas atividades vão levar ou não, e aí você consegue um tipo de resultado. E à medida que você faz coisas, você realiza as tarefas que você acha importante para você, você vai se sentindo uma pessoa mais segura, você vai se sentindo aquela pessoa que, eu consegui planejar de A a B, então eu consigo fazer mais. E aí você vai aumentando de pouco em pouco, mas aí de novo, assim, mas sempre, acho que é bastante importante, quando você vai começar a planejar, não é que você vai planejar tudo a vida e não colocar nada em ação. Planejamento sem ação é nada, é só sonho, você não vai conseguir fazer nada. Então, sempre tem que ter isso também, combinado? Olha, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor me coloquem aqui no chat. Eu vi que assim, não tinha tantas perguntas, tantos comentários. Eu gostaria muitíssimo que vocês colocassem esses comentários aqui pra mim, porque eles são bastante importantes, e principalmente perguntas, né? Principalmente perguntas, porque assim, se ontem eu fiz uma live falando sobre os talentos, falando sobre como esse potencial é tão grande, por isso que você precisa focar nesses talentos, a live de hoje é a mesma coisa. Eu quero que você entenda o quão o planejamento é importante. Vamos dar dicas, assim, então, como eu faço pra me planejar o meu dia a dia, pra daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, eu consiga as
E aí, sabe, eu queria terminar essa live com uma frase que ela também foi atribuída a Thomas Edison, aquela pessoa tão persistente, tão sensacional, que essa pessoa foi incrível, que eu estava, por um acaso, eu estava lendo uma biografia, uma parte da biografia do Thomas Edison. Ele se sentia a pessoa mais comum e era considerada a pessoa mais comum do mundo. E aí, como é que a gente consegue transformar esse comum em algo extraordinário, né? Que são os nossos talentos e que são os nossos pontos fortes, e que é isso que eu quero fazer, que eu quero te ajudar, e que é isso que é a minha missão, ajudar você a entender que você tem esses talentos, esses potenciais, claro que muito conjuminada, muito ligadas aos seus valores, às suas crenças, que também elas são importantes, que tudo isso eu faço no meu curso. Então, falando do Thomas Edison, ele diz o seguinte: estar ocupado nem sempre significa trabalho real. Eu super acredito nisso. Às vezes a gente fica fazendo um monte de coisa, achando que tá fazendo coisas importantes, e não tá. Só tá enrolando, achando que tá trabalhando. Então, vamos lá. Estar ocupado nem sempre significa trabalho real. O objetivo de todo trabalho é produção ou realização. E, para qualquer um desses fins, deve haver premeditação, sistema, planejamento, inteligência, propósito honesto, bem como transpiração. Perceba que quase que nessa frase ele falou quase que tudo meu método, na verdade, sabe? Por quê? A gente precisa premeditar, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa ter esse conhecimento de nós e do outro, precisa de um planejamento e precisa de transpiração, isto é, colocar a mão na massa. Eu sempre digo para meus alunos, colocar o bumbum na cadeira e trabalhar, assim, escrever o que tem que ser feito. E por que eu sempre peço para vocês escreverem? Estou enviando esses PDFs para vocês escreverem, porque a gente não tem o costume, não tenho o costume de escrever. Eu percebo que assim, isso parece que é um pouco alguma coisa um pouco normal dos brasileiros, porque lá no Japão a gente é muito acostumado a escrever, anotar tudo, assim, a gente é muito educada a fazer isso. Então, eu trabalhando com várias pessoas, conhecendo várias pessoas, inclusive os meus alunos, eles não têm muito costume a escrever. E por que escrever é tão importante? Você não vai escrever uma redação, você não vai ficar filosofando, não é nada disso. Escrever estrutura o seu pensamento. E quando você estrutura o seu pensamento, quando você organiza o seu pensamento, você consegue ter uma vida um pouco mais organizada, mais planejada. E quando você não consegue pensar, você não consegue resolver muita coisa na vida, infelizmente. Então, por isso que o escrever ele é muito importante. Por isso que eu estou disponibilizando esses PDFs para você poder fazer a sua organização e pensar, sentar o bumbum na cadeira e pensar o que você precisa fazer. E que é todo o curso também, eu coloco bastante exercício. Todo o curso, ele também tem bastante exercício, porque eu preciso que você também coloque a mão na massa. E também outro motivo, porque faz parte do aprendizagem, né? A aprendizagem, quando você está aprendendo alguma coisa, o processo, ele tem que ter o input e o output. O input são essas lives que eu faço aqui, são as minhas aulas, são as minhas mentorias, são livros que você vê, você vai absorvendo informação. Mas para você entender, você precisa ter o output, que é, você pode ensinar para alguém, você pode escrever, você pode criar planejamentos de como você coloca esse conhecimento em ação. Por isso que precisa sempre ter mão na massa. Será que vocês entenderam isso? Porque isso é muito importante, minha gente, é muito importante. E aí é uma mudança de chavinha que eu quero fazer para você, porque quando a gente não é educada a ter esse pensamento estrutural, fica muita confusão, você fica perdida e fica sem direção e achando que você não... E aí o pior de tudo isso, né, quando a gente não tem a cabeça não tá muito organizada, você fica achando a pior pessoa do mundo, você acha que não tem valor. E ao contrário, é só porque você não colocou o bumbum na cadeira e não sentou e não fez, não escreveu. E aí o que eu te aconselho? Então, se você não tem o costume de fazer isso, pega um cronômetro assim físico, de cozinha mesmo. Eu utilizo sempre esse cronômetro porque é tão importante a gente
Começar acho que é mais difícil, mas quando você começa, a gente usa a inércia e continua, e que é importante também, né? Esse raciocínio ele é bastante importante, porque eu sempre acho que quando a gente entende também a lógica da coisa, a gente consegue colocar um pouco em ação. E às vezes o entendimento, ele não vem pela primeira vez, por isso que às vezes eu fico repetindo aqui as mesmas coisas, porque isso vai determinar, por exemplo, da sua maturidade, da sua compreensão do assunto. E quando eu falo uma vez, você pode interpretar de uma forma, quando eu falo pela segunda vez, você pode interpretar de formas diferentes e assim por diante. Então, mas são coisas que eu acho muito, muito importantes, por isso que eu fico repetindo. E tem um autor que eu gosto muito que ele falou assim: por que a gente precisa repetir tanto? Porque as pessoas não ouvem. E as pessoas estão tão focadas em outras coisas que precisam repetir. Então, por isso que esse raciocínio é bem importante a gente entender. Será que vocês conseguiram entender o quão importante é o planejamento? E esse planejamento e essa organização, né? Que eu acho que é mais importante, que você tem que sair dessa live entendendo que essa preparação, essa organização e esse planejamento e colocar isso em ação é tão importante assim. E também eu acho que também entendendo o escopo da sua carreira profissional ou da nossa carreira profissional, eu diria assim que é um trabalho quase que para a vida inteira. Por quê? Por exemplo, eu tive 9 carreiras no decorrer da minha vida por causa de série de insatisfações e uma série de valores, de crenças que foram acontecendo no decorrer da minha vida. Então, por exemplo, o que eu falo muito para os meus alunos é que assim, eu quero muito prepará-los para uma transição de carreira, mas para outras que vão acontecer. Por quê? Pela mudança da nossa vida, por como o mundo está caminhando, eu acredito que a gente vai ter várias outras transições e a gente precisa estar flexível o suficiente, ter esse equilíbrio emocional e mental para a gente ir acompanhando essas transições. Porque o mundo muda, mas eu também mudo, né? Eu sou quase que um espelho também de do nosso contexto, de como que o que a gente lê, o que a gente tem de informação. Então, como os nossos valores, às vezes eles vão mudando, tem alguns valores que eles são imutáveis, mas tem vários valores que eles são mutáveis sim, e tudo bem, sabe? Não é que tem alguma coisa de errado. E você ser flexível o suficiente para você acompanhar essas mudanças, ela é muito, muito importante. Por isso é que essa autoconsciência, esse propósito, ele é tão importante assim.